gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Cristiane Martins, sou professora e hoje eu vou trabalhar com vocês do primeiro e segundo ano a disciplina de Geografia. Vamos ver o que é que nos aguarda hoje? Olha só, hoje nós vamos trabalhar os meios de transporte, tá? Aí eu pergunto, como é que você costuma ir à escola? Assim, muito vai depender da distância, não é verdade? Olha, se você vai a pé, se você vai de ônibus, se você vai de carro, de bicicleta, por que não? Não é verdade? Então, o nosso ir e vir depende muito da distância para os locais que precisamos ir, viu? Então, olha só, o nosso ir e vir vai depender se são longos trajetos ou distâncias curtas. Porque, por exemplo, se você mora próximo à escola, você pode ir caminhando, você pode ir de bicicleta, né? Se for uma média distância, você ainda pega um ônibus, ou você pega um carro, ou ainda assim de bicicleta. Agora, se você vai fazer uma viagem para uma outra cidade, um outro estado, aí são longas distâncias e você precisa utilizar um ônibus, né? Avião, tá certo? Trens, que são todos meios de transporte. E aqueles mais usuais. Vocês vão ver ao longo da aula vários exemplos, tá certo? Então, olha, os meios de transporte, pessoal, são divididos em 3 grupos, tá? O primeiro que a gente vai ver são os meios de transporte terrestres. Isso, que são aqueles que se locomovem, se deslocam nas ruas, nas estradas e nas ferrovias. Isso mesmo, ônibus, moto, bicicleta, trem, metrô, caminhão. E a gente sabe que os meios de transportes, eles tanto servem para transportar pessoas, passageiros, como também, gente, transportar mercadorias, tá certo? Então, o que é um meio de transporte? É a forma como aquele determinado ou pessoa ou mercadoria é transportado, tá certo? Então, vamos ver agora quais são os outros exemplos de meios de transportes, agora aquáticos, que são aqueles que se locomovem, né, nos rios, lagos, mares e oceanos. Navios, canoas, jangadas, jet ski, né, barcos de pequeno e grande porte, tá certo? Crianças, entendido? Então, nós já vimos 2 tipos de meios de transporte, o terrestre e o aquático, não é verdade? Então, vamos conhecer agora o terceiro. Olha, gente, meios de transporte aéreos são os que se locomovem pelo ar, isso, helicópteros, aviões, zeppelins, balões, tá certo? São alguns exemplos. Aí eu pergunto para vocês, olha só, e aí, qual é aquele tipo de meio de transporte que você utiliza no seu dia a dia? Vai pensando aí, tá certo? Olha só agora, os meios de transportes, principalmente os terrestres, aqueles que a gente usa mais no nosso dia a dia, tá? E que a gente também observa, eles podem ser classificados de 4 formas. Olha só, tem aquele particular, por exemplo, aquela pessoa que tem o seu próprio carro, que pagou por ele é proprietário. Então, aquele transporte, aquele meio de transporte, ele é particular. Pode ser um carro, pode ser uma motocicleta, tá certo? Ou outro tipo de meio de transporte. O meio de transporte, ele também pode ser público, ou seja, ele não é de uma pessoa em particular, né? Ele atende ao público, às pessoas.
por exemplo, toda cidade no nosso país, as pessoas têm direito a um serviço de transporte público, que é aquele que atende a população. Nesse caso, a gente paga para poder utilizar ônibus, metrô, trem, tá certo? Outro tipo, individual. Individual, gente, é aquele que se utiliza só por uma pessoa, por exemplo, uma bicicleta, uma moto. As pessoas têm mania de usar, né? Sempre com garupa, mas geralmente moto, bicicleta são individuais, tá certo? Agora, o coletivo é aquele que é utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo, como um carro, por exemplo, o ônibus, o trem, tá certo? Então, se liga aí nessas 4 classificações, tá certo? Primeiro e segundo ano, ok? Bom, a gente sabe também que hoje em dia muitos motoristas, né, particulares utilizam o seu próprio veículo para prestar serviços, né, de motorista, como é o caso dos aplicativos, né? Então, hoje em dia, as pessoas que têm o seu próprio carro estão utilizando ele para trabalhar, para poder ter uma renda, não é verdade? Vamos lá, continuando. Bom, olha essa imagem, eu gostei muito dessa imagem. O que é que ela passa pra gente? Ela passa pra gente uma grande confusão, não é, gente? Olha só, muitos carros, fumaça, né? Um grande congestionamento. Bom, na verdade, são alguns problemas que, vamos dizer assim, as grandes cidades estão sofrendo pela grande quantidade de veículos nas ruas. Pois é, por exemplo, a nossa cidade, Jaboatão dos Guararapes. Quando a gente sai na rua, nas grandes avenidas, a gente vê muito carro, não é verdade? E isso traz alguns problemas. Olha só, um deles, os congestionamentos. Pois é, nem toda cidade está preparada para esse grande movimento de automóveis, não é verdade? Então, congestionamentos são problemas para uma cidade, tá? Que também traz problemas para o meio ambiente, para as pessoas. Pois é, a poluição do ar, né? Pelas fumaças que saem pelos canos de escape dos automóveis, dos veículos, né? Aquilo ali, gente, é produto químico, faz mal, não é verdade? Toda aquela fumaça ali, ela traz problemas à nossa saúde e à do meio ambiente. E outro problema é a poluição sonora. O barulho do motor dos veículos, né? As buzinas, tudo isso também traz problemas para a população e para o meio ambiente. Esses 3 são os principais problemas, né, causados pelo grande fluxo de veículos nas ruas das grandes cidades, tá certo? Então, existem ideias, né, inovadoras que utilizam, por exemplo, a bicicleta como meios de transporte alternativo, tanto para lazer, como também para trabalho, tá? Geralmente era muito utilizado para criança, para brincar, né? Como é que diz? Praticar esportes. Mas a bicicleta hoje em dia, ela também pode ser utilizada para trabalhar. Principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente viu muitas pessoas utilizando a bicicleta para trabalhar de entregador, não é? De aplicativo, tá certo? E muita gente também usa a bicicleta como forma de meios de transporte para chegar ao trabalho, à escola, né? Então, e tem algumas vantagens, né? Que esse tipo de meio de transporte traz para a cidade, para o meio ambiente e para as pessoas. Vamos ver? Justamente não existe a questão dos congestionamentos, diminui, né? Infelizmente, as grandes cidades, elas estão tendo que se adequar, né? Em preparar espaços próprios, vias próprias, como as ciclovias, para poder os ciclistas poderem caminhar em segurança, né? Sem estar no meio dos carros, não é verdade? Tá? E
além de evitar congestionamento, poluição sonora, não tem barulho de motor na bicicleta, né? E também a questão da poluição do ar. Ele não expele produtos tóxicos no ambiente, não é? Aquela fumaça horrorosa dos carros. Então, são alguns benefícios para o meio ambiente, para o nosso corpo, porque também é uma forma de se exercitar, não é verdade? Andar de bicicleta e também para a nossa cidade. Ok? Então, vamos ver agora qual será o nosso desafio. Vamos fabricar, confeccionar, construir o nosso próprio carrinho? E aí? Vejam aí nos exemplos que eu coloquei para vocês, que vocês podem utilizar a criatividade de vocês, o material que vocês tiverem aí na casa de vocês disponíveis, tá? Como, por exemplo, caixas, tampinhas, garrafa, pet, palitos, pegadores, rolo de papel higiênico, tá certo? Papel colorido, canetinha, tá certo? E aí você vai recortar, vai colar e vai usar a tua criatividade. Cuidado com a tesoura, ok? Então, mãos à obra, caprichem, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula, pessoal. Cheiro da tia Cris.